Olá, eu sou Viviane Lara, host do 2V Podcast. Sejam muito bem-vindos. E nesse mês de aniversário, a gente vai falar sobre a minha mentoria Gema. A gema de diamantes, ela é produzida através de pressão. Uma pedra bruta se transforma num diamante dessa maneira. É isso que o Gema faz com você. Através da pressão, você desenvolve a sua gestão, o empreendedorismo, o marketing e a aceleração da sua empresa. Eu espero poder contar com você para esses novos desafios e que você esteja preparado para sofrer pressão e se tornar um diamante potente. E nós estamos comemorando 30 episódios! E eu convidei aqui pessoas responsáveis pelo meu primeiro podcast que eu fui ser entrevistada. E eu queria agradecer vocês, porque desde que eu estive lá, primeiro que eu gosto de microfone, sempre gostei de microfone. E lá foi a primeira oportunidade que eu tive de vivenciar isso que hoje eu também faço. Lá na oportunidade eu falei assim, um dia eu também vou ter um podcast. E vocês desbravaram isso tudo. Mas eu preciso de óculos, que agora I'm old. Andressa Buongiorno, ai que nome lindo, né? A Andressa é formada em fisioterapia pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ela fez residência em terapia intensiva no Hospital Israelita Albert Einstein, onde eu estou com alguns anos e hoje é a proprietária da BNBR, empresa focada em levar uma nova experiência em saúde domiciliar. Seja muito bem-vinda, Andressa. Obrigada, Vivi, estou muito feliz com esse convite, muito feliz de te rever hoje no seu podcast. Obrigada. E o Leonardo Duque Salas, ele é formado em fisioterapia pela Unisa, Universidade de Santa Amaro, especialista em fisioterapia cardiorrespiratória, com atuação direta em pronto-socorro adulto e infantil. Experiência no setor público e privado, idealizador da BNBR, empresa de planejamento em saúde, trazendo sofisticação, acolhimento e humanidade para os seus pacientes. Seja muito bem-vindo, Léo. Muito obrigado. Nossa, falando desse jeito, eu quero que você fale de novo. Que delícia! Nossa, que delícia de ouvir isso. E o maior fã da Vivi. Eu sou mesmo, eu sou. Ele me manda áudios assim, Vivi, eu falo muito de você, né? Aí hoje eu lembrei. É verdade, eu mando mesmo. Mas porque é muito real isso que a gente viveu, então é muito presente até hoje. Muito legal, gente. E eu quis entrevistar vocês dois, né, nesse nosso 30º episódio, para que a gente pudesse ter essa possibilidade de relembrar o que é estar desse lado, né? Eu como host e vocês como convidados, e para falar da experiência de vocês como um todo. A gente estava brincando lá fora, vocês são um casal, né? E são um casal que não tem sexo, né? Eu falei que você podia falar pra você o que é mais difícil, né? Uma sociedade onde você tem todos os percalços, a convivência, as diferenças, e você não tem nenhuma válvula de escape. Tem que se resolver cada um por si e voltar no outro dia e ficar tudo bem. Me fala como vocês se encontraram na vida. Como a gente se encontrou. Léo, você quer começar contando? A gente trabalhava em um hospital de grande porte. E a primeira vez que eu encontrei a Andressa foi numa passagem de plantão. Eu não conhecia ela porque os horários eram muito diferentes da minha atuação para a atuação dela. E eu lembro que a primeira vez que eu encontrei foi uma pessoa falando assim, ela tinha passado plantão e na mesa estavam falando, ela fala de um jeito, ela tem que tomar cuidado. Só que a pessoa que ouviu isso falou assim, ela fala o que é correto. Ela fala o que tem que ser falado. E naquele dia, eu já pensei, quem que é essa menina? Não vou mentir. Eu lembro de você, de óculos, cabelinho curtinho. E dali começou uma proximidade, porque eu lembro que você mudou de plantão. Foi. E você veio pra noite, a gente começou a ter uma proximidade maior. E eu percebi essa questão que a gente tem, que é uma questão muito próxima, de valores muito próximos, de uma forma muito parecida de trabalhar. E dali começou uma amizade e surgiu tudo isso que virou o que é agora, que é a BN. Mas esse foi o primeiro contato. Acho que foi isso mesmo. Na verdade, eu era muito jovem, né? Ainda mais jovem. E tava tentando me encontrar, o meu perfil profissional. Eu sempre tive aquela dificuldade entre a seriedade e a brincadeira. Ainda hoje, ainda tenho esse problema. E quando eu conheci o Léo, eu senti que era um sinergismo. Porque ele tinha o que eu não tinha. Não tem a seriedade. Não tem muito espontâneo e muito brincalhão. E aí eu pensei, nossa, acho que às vezes eu deveria me permitir um pouco mais. E foi assim que a gente começou uma amizade, na verdade. Uma amizade bem grande, bem estruturada. A gente estruturou uma amizade antes de tudo. Então acho que por isso até hoje é tão fácil a gente conviver, porque nós somos muito amigos. Então a gente se respeita muito, se ama muito, se gosta muito. E mesmo nos piores dias, a gente tá firmes e fortes juntos. Então acho que começou porque a gente não tinha interesse nenhum no outro. A gente tinha interesse em ser amigos só. E aí, bem depois veio a empresa. É muito bom saber que existem pessoas que são amigas de verdade.
né? Conforme a gente vai ficando mais velho, eu sou muito mais velha que vocês, a gente percebe que cada vez menos a gente tem novas amizades, né? E na idade de vocês, no ambiente que vocês estavam, era até um ambiente meio que hostil, né? Onde a concorrência é muito grande, onde a pressão é muito grande, né? E vocês se encontraram nas diferenças e não... O valor, como você falou, que é inegociável, era muito parecido, mas o jeito de ser é completamente diferente, né? Exato. Então você teve que aceitar uma Andressa mais contida, mais séria, você teve que aceitar um Leonardo que todo mundo sabe quem é. Sabe o Leonardo? Sei quem é o Leonardo. E vocês dois falam assim, o improvável casal aconteceu, né? E quando vocês decidem, eu acho que cada um tem um momento, porque aqui a gente sempre tem um foco de negócios, né? Negócios em saúde ou o que for. Como você falou, vocês passaram por uma mudança também de público e eu percebo que negócios são negócios, né? Você tem as particularidades da saúde, do comércio, do atacado, do varejo, mas negócios são negócios. E eles partem de situações de decisão, né? Vocês tiveram decisões de empreitadas individuais, profissionais. Eu tô falando antes da empresa. E eu queria saber um pouquinho mais como foram esses momentos para vocês. Quando eu conheci o Léo, ele já tinha bastante, até uma carga profissional bem grande, ele já tinha bastante experiência hospitalar e ele já tinha uma experiência até que grande fora do hospital. Então eu também buscava isso, eu queria, como um imã ali, puxar, né, magnetizar um pouco disso, da experiência dele pra mim. Então, num primeiro momento, eu sempre queria saber como ele estruturava, como ele fazia, e eu sempre fiz muito isso. Então, eu sempre buscava nas pessoas que eu gostava ou admirava profissionalmente, achava que tinha tudo a ver comigo, entender como elas enxergavam a profissão e como elas enxergavam os negócios. E mais do que isso, eu estando num grande hospital, eu tinha contato com muitos empreendedores, grandes empresários. E eu sabia que numa proporção muito menor, óbvio, mas eu sempre fui pegando aprendizados empresariais ali, em conversas hospitalares, conversas com a família, mas eu sempre ia pegando um aprendizado ou outro. E nisso eu comecei a aplicar de um lado, só que logo eu entendi que uma pessoa só não faz um negócio crescer se eu tivesse doente ou se tivesse acontecido alguma coisa. E como nessa época a pessoa que tinha mais sintonia, né, uma sintonia mesmo comigo era o Léo, eu procurei ele e falei, Léo, o que você acha da gente trabalhar em alguns pacientes juntos? E ele falou, eu topo, na hora. Ele nem me perguntou nada assim, tipo, o que a gente vai fazer, quanto vai ser? Ele falou, eu topo. E eu falei, nossa, esse cara é bem louco mesmo. Tipo, ele nem sabe, eu sou super nova. Pra ele. E aí, a gente, a partir disso, começou a dividir uma paciente juntos. E aí, a gente começou a se aproximar profissionalmente. Porque a gente discutia valores, cobranças, estrutura de atendimento. E aí, muito disso eu trouxe do Léo. Então, ideias, às vezes, meio malucas, confusas no Léo. Eu comecei a orquestrar e organizar essas ideias. Léo, talvez a sua ideia é boa, mas e se a gente organizar ela dessa forma? E ele falava, sim, dessa forma vai ficar melhor. Ou ele falava assim, Andressa, em tal paciente eu tentei fazer tal coisa, mas não deu certo, porque tinha outras pessoas. Vamos tentar nesse? Não, vamos tentar. E aí foi assim que a gente começou. Minha experiência profissional foi assim, já foi com o Léo quase. Aí você começa a sair do ramo CLT Isso. pra ir empreender. E aí, nesse momento você vai fazendo essa transição. Nesse momento, e assim, se me perguntassem naquela época, eu falava que o meu sonho era o hospital. Não, eu tô fazendo isso daqui porque é uma renda extra, uma outra experiência, mas assim, o que me fazia brilhar nessa época ainda era o hospital. Então foi muito despretensioso, Vivi. Era mais assim, uma experiência e uma complementação de renda, ponto. Eu nunca imaginei que isso ia se tornar o negócio que se tornou hoje. Então eu também acho que grande parte do sucesso do negócio também foi esse. Porque no começo, não tinha aquela luxúria de dar certo, ou precisa dar dinheiro. Não, foi muito tranquilo. E o Léo, como todo mundo conhece, ele é um cara muito tranquilo. Ele vive a vida dele feliz, né? As coisas são leves. Então, a gente vai fazendo uma coisa e a gente pensava, opa, tá dando resultado, vamos fazer mais uma? E assim as coisas foram se desenvolvendo até a pandemia. Até a pandemia, foi isso mesmo. Como a Andressa falou, no meu caso, eu já trabalhava em um grande hospital e eu queria mais. E eu consegui observar essa oportunidade na primeira vez que eu atendi um paciente fora do ambiente hospitalar. E eu vi que era uma oportunidade que dava para você aproveitar de alguma maneira. Dali eu comecei... Eu já estava, na verdade, empreendendo. Eu já estava começando naquela hora a fazer uma coisa diferente. Então, de comprar equipamentos, de pensar em protocolos, em formas diferentes de atuar. Mas eu não enxergava isso ainda como uma liderança, como uma gestão de negócios. Como um business. Eu não conseguia enxergar isso dessa forma.
quando eu estava próximo de sair do hospital, eu já estava com muitos pacientes e pensando nessa estrutura de como montar isso. Mas é aquela questão que a gente sempre fala. Muita gente bate na tecla que o CLT é uma segurança, e na verdade não é isso, né? Então, eu tinha esse pensamento muito presente na minha cabeça. Não, eu vou continuar aqui. Eu já tirava 3 vezes o valor do que eu tirava no hospital, mas eu tinha essa cabeça de que eu estava numa segurança, meu fixo, não vou sair disso. E eu tive algumas questões dentro do hospital. Já tinha demonstrado esse interesse de sair dele, não aconteceu como era o programado, mas tive a minha demissão e dali começou realmente a entender o que seria essa tal liberdade que todo mundo sempre falou para mim. Claro que a liberdade vem junto ali de uma responsabilidade gigantesca. Ainda, e eu fui muito sortudo de ter uma pessoa do meu lado que é de uma organização, de uma cabeça muito grande. Então, desde o momento que a gente se conectou, que começamos esse projeto, foi como a Andressa falou. As ideias malucas que eu sei que saem da minha cabeça, a Andressa tem uma facilidade muito grande de organizá-las e transformar no que virou. Então, eu comecei realmente a ver como empresa quando a Andressa me chamou. Quando ela virou para mim e falou assim, olha, eu acho que dá pra gente fazer dessa forma. Eu falei, então vamos fazer. Porque se a gente consegue juntar esse casamento sem sexo e fazer ele dar certo, e tá dando certo até hoje, vamos ver como vai ser. E sucesso total. Eu acho que é uma junção de coisas. O Léo tinha essa questão de que o CLT era o fixo dele, né? A segurança dele financeira. E eu tinha a questão de... Eu cheguei no meu sonho, esse é o meu sonho, eu estou vivendo o meu sonho. Eu cheguei aqui, eu planejei tantos anos estar aqui, desde a universidade eu planejava, né, ser fisioterapeuta ali naquele cargo que eu estava, naquele horário, tudo estava acontecendo. E eu me perguntava por que eu estava infeliz, se eu cheguei naquele sonho. E assim, eu conversei muito com muita gente que, na verdade... Eu saí do hospital, era como se eu estivesse desistindo do meu sonho. Então, o Léo me encorajou nesse sentido de... Você chegou lá e tudo bem, e talvez você tenha um novo sonho. E eu encorajei o Léo no sentido de... Tudo bem, então dá pra fazer dinheiro com isso. Então, eu acho que ele me encorajou e eu encorajei ele. Acho que nós dois, assim, sozinha, eu nunca teria saído do hospital. Isso eu posso te dizer com toda certeza. Ou talvez levasse mais tempo. Sim. Né? E fosse com mais sustos, com mais medos, né? Porque, assim, quem tem a veia empreendedora não vai ter outro jeito, né? Então, assim, aquilo começa a ficar muito pequeno, né? Exato. E eu me recordo, obviamente, mais do Léo nesse momento de transição. Porque quando você tem uma frase que você disse agora, eu estava no processo de saída, não era claro para você. Não era claro. Né? Você sabe hoje que estava nesse processo, porque você é uma pessoa que não se cala. Né? E você está num ambiente onde você se sente obrigado a se calar, né? Não tô falando falta de respeito, é obrigado a se calar porque é muito difícil, né? Vocês estavam vivendo um sonho que é sonho de muitas pessoas hoje, mas é muito mais a projeção do que você faz, do que realmente o que é, né? Porque você se inebria com a chancela que vem junto. Isso. Né? Você começa a ser o fisioterapeuta daquela instituição. Exato. Né? E aí você esquece de quem você é, porque uma das coisas do que essas chancelas fazem conosco é nos deixar menores. Exato. Né? Eu sempre fiz escola pública, mas eu fiz faculdade particular. Eu fiz a melhor faculdade do planeta, que foi a Unisa, né? Pra mim, nos meus conceitos, porque tinha uma pessoa lá dentro chamada Sérgio Mingroni, né? Onde o Sérgio estivesse, eu estaria no melhor lugar do mundo como fisioterapeuta. Então, é isso e sempre vai ser isso. Mas eu tinha o sonho de ter uma Unifesp no meu currículo, né? O que será que eles fazem lá? Quem são eles? O que comem? Né? Onde dormem? Quando eu cheguei lá, eu falei... O Grajaú dá de 10-0 De nisso. 10-0. Né? Quando eu olhava aqui, eu nunca tinha visto um paciente numa maca sem lençol e sem colchão. Eu nunca tinha visto um paciente sendo atendido no chão. Eu nunca tinha visto profissionais se desrespeitando do jeito que eu vi lá. Egos enormes, né? Eu não tenho conflito de interesses em falar nada e não tô ferindo nada eticamente, porque é o que é. No entanto, que o pronto-socorro foi fechado. Exato. E ele permanece fechado até hoje. Né? E era onde eu estava, eram as pessoas que eu tinha me envolvido. E aí eu falei, eu sou muito mais. Viviane Lara é muito mais do que essa chancela, né? Sim. Que hora que vocês viram isso? Quando eu saí. Quando eu saí, eu tive essa certeza, porque é como eu falei, a liberdade eu só entendi o que era uma liberdade e o poder que eu tinha quando eu saí de lá. E quando eu consegui enxergar que eu sou um bicho grande, eu não sou um bicho pequeno. E não dava para continuar da forma que estava. Justamente por isso. Porque eu sou linguarudo também. Eu não vou aceitar alguns tipos de comportamento porque eu acredito muito nos meus valores.
E a partir do momento que aquilo já não estava acontecendo, foi quando essa personalidade do Leonardo, que costuma ser uma personalidade mais calma... Ai, meu amor, não é bem assim, não. Ó, aqui, ó, você tá pensando o quê? E é muito engraçado, porque quando eu saí do hospital, eu converso com tantas pessoas hoje que já saíram e que elas têm uma questão tão confusa de como vai ser dali para frente, e para mim era muito claro, porque já estava acontecendo antes, claro, Sim. mas eu finalmente tive o tempo de entender e planejar como que isso iria acontecer. Mas, sem dúvida, quando eu conheci a Andressa foi quando eu tive uma potência muito maior, porque temos os pensamentos confusos na mente que eu não sabia como aplicar, e eu lembro numa conversa que eu fui na sua casa, e você deu a ideia, eu falei, vamos fazer isso, é isso que a gente vai fazer, a gente consegue, e não tem não, né, a gente sempre está disposto a conseguir, até porque quando você está no seu próprio negócio, é isso, você tem que entender que você precisa sempre estar de olho nele, não dá para se acomodar, e não que você se acomoda quando você está numa instituição que seja CLT, mas Muita é diferente, muita gente se acomoda. As coisas funcionam sem você, né, Léo? E é isso que você falou do próprio brilho, porque quando você tá lá dentro, não que você não vá brilhar, mas você brilha para uma instituição, não para você. Então, E tá tudo bem? e tá tudo bem. É o contrato. E tá tudo Claro, bem, claro. exato, é o contrato. A gente foi contratado para Sim. isso. Mas principalmente em instituições onde você não tem espaço para todo mundo, é um cenário muito difícil de viver. E eu tenho essa facilidade de conseguir deixar tudo um pouco mais leve. Mas, sem dúvida, esse é um papel fundamental que foi a Andressa que me impulsionou para ter essa coragem e montar o que virou. Gabi, eles brigam? Não. Nunca. Gabi tá aqui, a terceira É membra. a terceira Depois ela membra. aparece aqui nos vídeos. Porque assim, eu tô achando muito florido, viu? Isso Mas aqui, Gabi? é real. Eu queria ver um pau, Mas eu é queria ver uma real. luta no gel. Não, mas é real. É E real. é muito prazeroso, porque eu acho que isso entra no que a gente conseguiu criar. Nós trabalhamos numa mesma instituição onde muitas questões que aconteciam nela, a gente não estava de acordo. Então, a partir do momento que a gente tem isso muito bem claro, a gente consegue transformar o nosso ambiente naquilo que a gente não quer que seja. É muito claro que a gente não quer. A gente sabe qual que é o caminho correto. É claro que isso vai desempenhar reunião, conversa, gerir pessoas, que não é uma coisa muito fácil. Mas, finalmente, a gente faz aquilo que move o nosso coração, move a nossa alma, muito mais do que só você ir lá e bater um cartão. Né? É amoroso, é prazeroso. Eu queria ter uma história um pouco mais bonita, assim, igual o Léo contou, mas eu já queria muito sair, porque eu sentia que era um ambiente muito opressor. E eu sempre me perguntava, daqui 10 anos, será que eu vou estar feliz fazendo isso? Porque eu sabia que não tinha mais pra onde ir. Eu era super jovem, né? Tava ali no auge dos meus 25, 26 anos, no topo da minha carreira, onde eu gostaria de ter chego, mas eu sabia que não tinha mais futuro ali. E eu só entendi isso quando eu realmente estava ali, porque eu sabia que não tinha como a minha carreira melhorar ali dentro, a não ser que eu mudasse de área. E eu sempre gostei muito da área assistencial. E aí eu já estava fomentando um pouco essa ideia, e eu trabalhei no Natal, e eu fui agredida verbalmente por um familiar de um paciente. E eu fiquei muito triste, entrei no banheiro chorando, né, aquela cena caótica, sentei no banheiro, chorando. E aí uma hora eu falei, chega, né, eu preciso voltar pro plantão, né, não tem como eu chorar o dia inteiro. E aí eu pensei, será que é isso que eu realmente gostaria? E aí eu me fiz uma pergunta, eu amo a fisioterapia, será que eu realmente gosto desse trabalho? Pela primeira vez na vida, porque eu entrei na faculdade, aí você faz a faculdade, aí você faz a residência, mas eu não tinha parado ainda pra fazer essa reflexão. E aí eu comecei a pensar vários momentos bons que eu tive dentro daquele hospital, de carinho, de conversas, de saques, de tudo que tinha acontecido. E eu falei, eu amo ser fisioterapeuta, não é esse problema. E aí eu pensei, qual será que é o problema? O problema é aqui, eu não estou feliz vindo aqui. Um dia antes do meu plantão eu já começo a ficar ansiosa, já começo a ficar nervosa, se vai acontecer alguma coisa, se vai ser bom, se não vai. O meu marido já comentou comigo, você não é mais a mesma pessoa, você não tá mais feliz, né? O que tá acontecendo no seu trabalho que não te faz feliz? E aí eu pensei, se eu amo a fisioterapia e eu não estou feliz aqui não é o único lugar. E aí nesse dia eu resolvi que eu ia dar um jeito na minha vida. E eu falei, eu não vou... eu fiz uma promessa pra mim. Natal do ano que vem eu não estarei aqui. E foi o que aconteceu. Então acho que foi um gatilho, mas dentro de um processo muito maior que já tinha começado. Já tem uma ebulição dentro da gente de um conformismo, né? Mas eu olhando por outro lado, era uma empresa que vocês trabalhavam, certo? Sim.
vocês depois como empresários, talvez vocês reconheçam outras coisas que Sim. também tinham que ser daquele jeito. Sim, né? a gente conhece. Por isso que eu queria muito que todo mundo pudesse ser gestor um dia. Sim. Né? Que todo mundo tivesse essa visão, porque quando você tá do lado de cá, você tem uma visão limitada. E tá tudo bem, Uhum. né? Só que você não entende o porquê de algumas coisas, você não entende algumas decisões, Sim. né? Por que decisões que lhes parece difícil? É isso. E você só vai ter do outro lado, né? Sim. Então talvez vocês tenham até hoje mais um olhar melhor, né, sobre a empresa Com certeza. do que era antes, porque hoje, como gestores, vocês conseguem ter alguns entendimentos. Vocês lembram de algum entendimento que vocês têm agora sendo empresários? Que vocês conseguiriam falar? Eu acho que tem algumas questões, igual regras. Regras são importantes, eu sempre gostei de regras, isso na minha vida pessoal. E hoje a gente entende que as regras, elas são importantes para uniformizar o funcionamento da empresa. Então, eu sou muito chata com essa questão, Vivi. Então, se tem um uniforme, eu quero que meu funcionário esteja do uniforme. Eu sempre tô com uniforme, o Léo sempre tá de uniforme. Então, assim, eu gosto muito das questões, assim, então a gente padronizou um atendimento, padronizou esse cabelo preso. Então, se chega uma foto na minha mesa, às vezes, de alguém até elogiando, adorei a sessão de hoje, e eu vejo um funcionário que não tá adequado do que eu gostaria de estar, eu sei que às vezes eu tenho vontade, assim, de morrer, essa é a verdade. Mas a Gabi, ela é meu ponto de equilíbrio nesse sentido. Ela pega e fala assim, calma, vamos conversar de uma forma... Porque eu falo, o que é isso, gente? Não tá com uniforme, né? Não sei o quê. Todo mundo sabe, a gente, né, o modelo, a gente tá sempre... E eu sou muito criteriosa com isso. E nessas horas eu me vejo como gestora, porque o meu sangue ferve, assim, quando eu vejo que algo que é padronizado, que todo mundo sabe, não tá sendo seguido. Mas a Gabi me lembra, calma, as pessoas são pessoas, elas vão errar, e eu vou lá corrigir pra você, eu vou lá chamar. Então, assim, nessa parte, eu me acalmo, fico ali e a Gabi fala, olha, você lembra do padrão, isso, aquilo, vamos tentar resolver. Então, assim, isso, eu não estar sozinha nessa gestão me ajuda, porque na hora que eu tô mais irritada e que talvez eu teria decisões erradas, alguém vai lá e fala, calma, eu vou lá fazer isso pra você. E o Leonardo é uma figura, né? Porque eu falo assim, olha isso daqui, Leonardo, que tá errado. Aí ele fala, pra quê? A vida é tão boa, a gente é tão feliz, a nossa empresa é tão boa, calma. E aí eu já fico brava com ele, esqueço a situação primária. Então, assim, o bom é que o Leonardo, ele tem uma visão de gestão completamente diferente. E ele é uma pessoa que nada que acontecia na nossa empresa, né, anterior, ele quer que seja feita na nossa empresa atual. Então, qualquer coisa, assim, de mais regra, de um enforcamento maior, o Leonardo já fala, não, você lembra que você não gostava disso, então aqui a gente não vai fazer. Então, essa flexibilidade de gestão surge muito dele. E a questão mais impositiva surge mais de mim. E assim, todo mundo que trabalha conosco sabe que os nossos perfis são muito diferentes. Então, muitas demandas chegam no Leonardo e na Gabriela antes, e eu fico sabendo só quando isso daí já tá resolvido. Ótimo. Eles sabem pra quem falar, né? Exato. Mas que engraçada essa pergunta que você fez, porque eu concordo com a Andressa, da regra. Mas foi o que você falou. Eu não vejo tantas coisas que justificam atitudes que eu vivi, pra falar a verdade. Falando a verdade mesmo. Nenhuma. Eu vejo muito mais atitudes que são completamente fora do que eu acredito que você tem que tratar, que eu falo de ser humano. Não tô falando nem de paciente, mas do cuidado com os seus profissionais. Porque a partir do momento que você tá falhando com a sua equipe, você tá falhando com o seu paciente. E o que eu vejo é isso. Eu vejo isso hoje, na verdade. Então, eu não tenho algo que eu possa falar para você agora. Não, acho que eu entendo atitudes. Não. Eu discordo de boa parte delas, porque eu me vi durante muito tempo como um número, mas não era para ser assim. Era para ser diferente. E todo mundo que eu conheci se vê como um número. E não é para ser isso, gente. A vida não é isso. Então, eu tenho dificuldade de responder isso, eu teria que analisar até mais, mas regra é uma coisa que eu concordo que faz todo sentido, principalmente quando pensa numa instituição e aplicando agora na nossa. E quando a gente pensa, Vivi, numa questão assim, agora, né, você falou que a gente floreia bastante, e a gente floreia mesmo, porque hoje a gente, né, se permite, mas nem sempre o seu funcionário, ele vai entender a empresa como uma empresa. Então, muitas vezes, esse florear para ele o Leonardo é muito flexível, eu posso fazer o que eu quiser aqui dentro, do jeito que eu quiser, e tá tudo bem, porque a BN é uma empresa que se propõe a isso. Então, nossa maior dificuldade hoje também é que nem todo funcionário tem o perfil de trabalhar numa empresa que tenha tanta liberdade. Exato. E isso é uma discussão que a gente tem tido, por quê? Porque a empresa cresceu muito e hoje nós temos muitos prestadores que estão conosco, e a gente entende que às vezes, se você não tiver uma uniformidade, o funcionário não está pronto para isso. Ele deseja isso, ele quer que o gestor dele seja flexível, que tenha
tem um diálogo aberto, mas nem todos estão preparados para isso. Perfeito. Nem todos têm maturidade suficiente para isso, ou para você chamar, conversar. O funcionário, ele se vê tanto na mesma posição que você, que é o que a gente quer realmente que aconteça dentro da empresa, que ele não admite ser acatado em alguns momentos que ele precisa ser. Então, assim, isso é uma dificuldade quando a empresa começa a crescer. E se você pensa num hospital com 3 mil funcionários, algumas decisões, é óbvio que o funcionário não vai gostar, mas que você vai entender que para você conseguir homogeneizar, você vai ter que ter algumas ideias ou algumas decisões que não vão agradar todo mundo. E esse é um obstáculo que a gente começa a ter quando a gente começa a ser maior dentro do mercado. Nessa mesa aqui, eu acrescentei para minha frase uma palavra, né? Uma empresa é formada de paixão, processos e pessoas, né? Paixão vem da gente que empreende, o processo é um papel, né? E pessoas é o que vai ser mais volátil, né? Então vai ser sempre o maior desafio, sem dúvida alguma. A própria literatura traz diversos tipos de personalidade de gestor, né? E a maneira como eles têm coisas positivas ou negativas ou intermediárias, né? Quando eu olho sobre as regras, né? Você nunca mais vai falar chata na minha frente, tá? Você fala exigente. Vai ser exigente. Quando você olha para esse nível de exigência, é para trazer isso. Então, uma das coisas que essa instituição que vocês trabalharam me mostrou é que lá as pessoas, elas emburreciam, né? Exato. Porque elas ficam tão focadas em protocolo que elas não conseguem fazer mais a fisioterapia. E eu falei isso na última reunião que eu tive com a minha equipe na terça-feira. Nós temos um protocolo, é a única coisa que traz uniformidade, é a única coisa que traz um padrão de excelência, mas vocês têm que lembrar de que vocês são fisioterapeutas. Exato. Né? Então, a primeira questão, eu entendo que vocês falaram, você não falou assim, você não consegue citar um exemplo, mas eu acho que é muito o como foi feito com você, não o que foi feito com você. Sim. Né? Você sabe que eu e o Léo, a gente brigou uma vez na vida. Eu sei. Né? E eu fiquei muito triste, porque era muito importante pra mim o que ia acontecer naquele dia, né? E foi exatamente não foi nem sobre regras. Eu não falei, hoje eu entendo que eu não pedi o que eu queria que acontecesse, porque eu achei que o óbvio não precisava ser dito, né? E quando a gente brigou, a gente ficou sem se falar, sem ter noção. Não, eu não fico sem falar, ele ficou sem falar comigo. Ele e a Thaís ficaram sem falar comigo. A Thaís nunca mais voltou a ser quem era e eu... Nem comigo. Nem comigo. Mas eu que brigo com vocês? Pois mas ficou uma coisa, porque eu sabia que aquela questão ia se resolver, porque não tinha do porquê continuar. Sim. E quando a gente voltou nisso, foi assim... esclarecedor, né? Exato, da nossa parte. Exato. Mas pro público que tá ouvindo, a gente não aconteceu nada demais. A gente foi para um congresso, no congresso eu pedi para eles distribuírem os panfletos, eles estavam deitados no congresso. Eu achei que eu ia morrer. Eu sei dessa história. E era assim, era tão... da idade deles. E eu concordei com você. Não, porque pra mim, eu falava, poxa, gente, essa era uma oportunidade única, era um congresso de emergência, nananana. Vocês não podiam ter feito isso comigo, né? Porque pra mim era uma questão pessoal ali, né? E o Leonardo depois foi entender, hoje em dia, olha a apresentação dele, a maneira que ele já tinha uma apresentação muito boa, mas assim, tudo que você faz é muito importante. E aí, quando isso acontece, né, quando você olha essas questões, eu olho pra você, eu vejo que era maturidade que precisava ter. Exato, né? Então, e você tem que falar o óbvio, você não tem que tratar tudo no pessoal, é tudo profissional, né? Então, essas questões, elas são desafiadoras, mas é mais sobre a gente, né? Exato. Eu entrevistei a primeira pessoa que foi a Thalissa. A Thalissa agora está coordenando o HC, né? A parte de reabilitação lá. E ela falou que faz 5 anos que ela está investindo em autoconhecimento. Né? Olha. Faz 5 anos. E eu, na minha mentoria, a primeira aula é de autoconhecimento, né? Que a gente precisa saber onde cada um de vocês aqui conseguem falar. E agora vocês são um trio, Exato. né? E cada um tem uma maneira de fazer. E você já pegou um ponto bem interessante, Andressa. Você sabe que tem gente que vai procurar você, outros eles e outro você. Exato. Só que vocês têm que estar unidos. Sempre. Se vocês não fortalecerem isso, a coisa se quebra. Como que é isso para vocês se unirem através das diferenças? Eu acho que nenhuma decisão dentro da BN é tomada pelo Léo, ou pela Andressa, ou pela Gabi. Essa é a primeira regra e ninguém quebra essa regra. Então, a demanda pode chegar na Gabi, pode chegar no Léo, mas ela vai ser discutida naquele momento, no momento zero. Andressa, apareceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ou Léo, Andressa. E a decisão sempre é tomada por nós 3. Então, eu tenho opinião mais forte, geralmente quero ir por um caminho, mas o que eu aprendi esses anos com o Léo é ouça os outros,
deixa o momento passar e entenda se realmente esse será o melhor caminho. E eu acho que hoje, realmente, até meu sucesso profissional é por conta disso. Porque eu nunca mais tomei decisões explosivas dentro da empresa. Por quê? Porque eu tenho os dois que falam, não, talvez esse é o melhor caminho. Então, o que eu acho? A gente não tenta fazer supremacia em nenhum de nós três. Então, os três falam, eu faria desse jeito, eu desse. Qual é o melhor? Não, Gabi, acho que você tá certa. Então, todas as decisões, da menor até a maior, são tomadas por nós três. E eu acho que, porque nós somos muito amigos. Então, às vezes a gente trabalha muito, né, nesse meio. 10 horas da noite a gente tá resolvendo coisa de trabalho. Mas a gente é muito amigo, então, no meio do momento ali, às vezes quente, a gente fala alguma besteira, ou alguém dá uma risada, ou alguém conta alguma coisa, e a gente se diverte. Então, a amizade faz com que a gente não se desrespeite. Porque eu penso assim sempre, opa, eu não posso falar o que eu tô pensando agora, porque, querendo ou não, o Léo é um dos meus melhores amigos. Eu respeito tanto ele. Será que vale a pena eu falar o que eu tô pensando, perto da admiração que eu tenho por ele? Não. Então, eu acho que os nossos temperamentos muito diferentes, e ao mesmo tempo a gente ter a primeira regra, que é eu vou me respeitar e eu vou respeitar os outros, faz com que não tenha briga. Então, por mais que alguém esteja muito irritado com o outro, a gente releva, e daqui a 5 minutos a gente vai conversar sobre isso. Então, não existe, isso é assim, 100% dos casos, desrespeito entre nós três. Isso não existe. Muito importante. E a gente aprendeu a lidar com as nossas diferenças. E esse é o nosso maior crescimento. E assim, eu sempre falo com o Léo, que eu mando uns WhatsApps pra ele, às vezes mais emocionados, assim, cancerianos. Eu falo, Léo, a minha vida mudou depois que eu conheci você. Porque eu entendi que não é ferro e fogo em tudo. Porque eu era assim na vida pessoal e na vida profissional. E às vezes na vida pessoal, que eu tô bem longe do Léo, mas eu preciso tomar alguma decisão importante, eu penso, como será que o Léo faria? Sem perguntar pra ele. Aí eu penso, talvez o Léo ia dar risada da situação e nem ia resolver, ele ia deixar ela se resolver sozinha. Então, assim, muito mudou na minha cabeça depois que eu conheci ele, porque eu comecei a perceber, eu falo, nossa, o Léo vive tão bem, ele é tão feliz. Tem gente que acha que é até mentira, mas é verdade. Ele tá feliz 100% dos dias. 100%. 100% dos momentos. Cansado, alegre. Ai, aconteceu uma desgraça, uma tragédia. Ele tá sempre feliz. Ele sempre fala, às vezes eu tô muito nervosa. Ele fala assim, olha a energia desse céu. Eu quero morrer com isso, né? Eu falo, que céu, que energia. Andressa, eu demorei pra te responder, porque eu parei aqui pra ver um pôr do sol maravilhoso. Olha essa foto. Aí eu falo, não, o Leonardo tá de brincadeira comigo. Com tanta pendência, ele tá me mandando uma foto de um pôr do sol. Ele faz isso pra me irritar. Então, assim, eu penso que a vida é diferente vendo ele. E então ele me inspira não só na parte profissional, ele me inspira a ser uma pessoa melhor na minha parte pessoal. Até chorei. Esse é o seu lado pisciano de ser, né? E é câncer, né? É muito legal, porque a vida da gente tem uma coisa que eu tô meio gratiluz em algumas coisas, né? Eu sou muito pragmática, né? Sim. Sempre fui, muito. Muito emocionada em algumas coisas, mas muito pragmática. E na vida, tem gente que machuca muito a gente, né? Tem gente que faz coisas assim que são realmente violências, né? E apesar de eu ser uma pessoa que me considero muito forte, eu sinto muito as coisas, né? Eu tenho percepções muito aguçadas das coisas e quem sente mais o mundo tem isso mesmo. Mas olhando para o que vocês estão construindo, a gente precisa falar do negócio que vocês construíram, né? Então a gente ficou, e vocês falaram muito de construção, de sucesso, mas até agora ninguém sabe o que vocês fazem, gente. Vocês saíram do hospital, Exato. começaram a entender que existia um público para ser atendido, Sim. E aí? Quando que surge a BN? Eu quero que vocês contem o que significa o nome, eu já sei, mas assim, da onde veio isso, mais ou menos o que a gente tá falando lá fora, né? O que vocês quiseram estruturar enquanto imagem, para depois passar onde vocês estão hoje. Quando a gente pensou em montar a empresa, a gente tem que pesquisar. Não dá para você montar sem entender qual que é o mercado. E a gente viu que boa parte das empresas tinha uma maneira diferente de marketing. Como a gente já era conhecido dentro do ambiente que a gente trabalhava, sabiam já o que a gente atuava, onde a gente atendia, mas como que a gente ia conseguir colocar isso numa grande escala? Então, eu lembro que foi quando a gente pensou, vamos pensar primeiro em um nome, numa origem, e dali a gente pode trabalhar no marketing de uma forma diferente. Vamos fazer um podcast? Eu lembro dessa conversa que nós tivemos.
E dali começou essa ideia. Vamos começar com podcast em saúde, conhecer profissionais, começar com esse network. E dali a gente vai sentindo como que a empresa vai indo. Quando o Léo saiu do hospital, a gente sentou pra conversar. Eu ainda tava no hospital e ele falou... Ele saiu primeiro. Saiu Sim. primeiro. E ele virou pra mim e falou assim, agora é a hora, eu tenho que fazer acontecer. Eu tô fora do hospital. E aí, né? Eu falei, bom, agora é a hora. E a gente sentou e ele falou, vamos ter uma ideia de uma empresa? Vamos. O que essa empresa vai oferecer no primeiro momento? Fisioterapia. Eu e você, você e eu. Vamos. Foi isso, né? Nosso serviço, nós só vamos uniformizar uma coisa ou outra. E o Léo sempre foi muito ligado à parte estética. Aí ele falou, só vou te pedir uma coisa. Vamos investir um dinheiro numa empresa de marketing pra gente fazer nosso primeiro, né? Pra a gente não sair assim tão grosseiro, né? Exato. Não, vamos. Contratamos uma empresa de marketing. E aí, nas conversas, a gente falou assim, olha... A gente, né, tem umas ideias aqui, a gente mandou umas ideias de uns losangos, de algumas formas geométricas, assim, Nossa, não veio tão antes do nome. Veio fluídas. antes do nome, Isso. Ah, que legal. E aí, a moça que fez o marketing, que é até a Gioca maravilhosa, Gioca, é hoje é verdade. uma das profissionais, assim, que eu mais entendo, que trouxe a alma da BN pra Foi, nós. Ela foi. falou, olha, eu tô com uma apresentação aqui e eu vou mostrar algumas coisas pra vocês, tudo bem? E aí, o Léo falou assim, eu queria um terracota, uma coisa assim. Só que no hospital nós somos conhecidos como os laranjinhas, né? Porque o nosso uniforme é laranja. E aí, Do coincidentemente... DOC também, dos presidiários. Exato. Eu também, nos Eu só presidiários vou levar a também. sério Tudo essa a empresa ver. quando eu tô falando sério. Eu acho isso muito sério. eu Presidiários. Porque aquilo concordo. tem um não verbal muito. Concordo, Você concordo. imagina, Vivi, quando Muito eu cheguei forte. de Minas Gerais, porque o presídio de Minas Gerais é laranja, e me falaram, você vai pôr essa roupa. Eu falei, gente, eu tô presa. Que roupa horrorosa. Horrorosa. Se você perguntar pra qualquer pessoa qual que é o número do resgate nos Estados Unidos, todo mundo sabe. É. Né? Aqui no Brasil as pessoas acham que é 190, né? Pior. Mas todo mundo sabe qual que é a cor de presidiário dos Estados Unidos, porque isso é muito divulgado. A mesma coisa. É por causa Enfim, das todo mundo imagens. associa. É. Eu só E falei, aí bom, a Gioca mostrou uma cartela de cores pra nós e tinha um laranja mais queimado. E o Léo falou, nossa, eu gostei, achei bacana esse laranja, porque assim, remete um pouquinho à nossa história, mas também não é muita coisa. Pra começar, acho que vai ficar legal. E aí o segundo slide tinha um formato como se fosse uma abelha. Não era bem uma abelha ainda, mas parecia muito. E aí foi nossa primeira reunião. Eu virei pro Léo e falei, Léo, a abelha tem tudo a ver com a gente. A abelha é uma colmeia, tem, assim, hierarquias, mas ao mesmo tempo elas trabalham pro mesmo Em objetivo. conjunto. Léo, tem tudo a ver. É. Aí o Léo falou, ai, vamos pesquisar a abelha? Só que aí a gente começou a ver que o bi em inglês tinha muitas marcas já registradas. E a abelha era o quê? Coisa veterinária, venda de mel. A gente, não dá pra gente, né, caracterizar nossa marca dessa forma. E aí uma pesquisa e vai, até que a gente chegou no BN, na verdade com um N só, né? E onde fala, que na verdade a pronúncia é Bina, que é a abelha em alemão. Então o Léo falou, só que aqui no Brasil o pessoal vai ler BN, vamos acrescentar um N a mais? E aí tem uma questão da numerologia do nome, que a gente adora essa questão. Sim. A gente fez uma numerologia do nosso filho. Exato. a gente não se baseia em ciência, gente. Não é. É mapa É, astral, não, é Exato. astrologia. É Tem- numerologia. O N trazia uma casa da saúde pra nós, que era o que a Exato. gente queria. E aí o Léo falou assim, quando você fala biene, parece uma coisa boa, né? É. Vem um pouco do espanhol de bien. Adorei. E aí a gente trouxe essa ideia menos bruta e a Gioca transformou na abelha, que até hoje é o símbolo da BN. E aí foi assim que a gente se tornou a BN, abelha, as duas primeiras abelhas no começo. Mas a ideia surge disso, surge dessa história e desse primeiro investimento que a gente fez. Sofrido, porque não foi barato. Exato. E a gente não sabia se ia dar certo. E aí eu falei, Léo, como a gente vai divulgar a empresa? E aí ele, óbvio, a nossa joia, o nosso diamante, falou, tá na moda podcast. Eu queria muito fazer um podcast. E eu lembro que no dia eu falei, legal, só que eu acho que a gente não tem dinheiro pra isso. E ele falou, se a gente não tem, a gente vai arrumar. Vamos procurar um estúdio? E aí a gente achou nosso estúdio, que é a nossa casa até hoje. Foi até hoje, terceira temporada. E daí que começou, na verdade, foi dessa conversa mesmo. E é muito engraçado, porque eu lembro quando a gente comentou da abelha, eu, quando pensei na abelha, vocês me conhecendo, já imaginam, que massa, uma abelha. E aí a Andressa veio com toda essa profundidade da abelha. Eu falei, Andressa, é isso, é exatamente isso, é a colmeia, trabalhar em conjunto, equipe multidisciplinar, que não trabalha sozinha, trabalha junto. E foi dali, claro, que iniciou com a fisioterapia e hoje a gente consegue abraçar aí outras áreas e empregar, né? E o podcast, ele faz parte do que a gente estava conversando antes, de uma construção de imagem.
Porque quem era nosso público da BN num primeiro momento? Os nossos amigos. É. Os nossos amigos iam comprar fisioterapia de nós? Não. Uhum. Bem malucos, né? Mas enfim, não iam comprar fisioterapia de nós. A gente pensou assim, o que vai trazer público pra nós? Se eu colocar lá, oi, tudo bem? Vamos fazer home care ABN. Alguém vai querer? Não. Não. O que vai ser atrativo? Vamos investir dinheiro em 5 episódios, né? E ver o que dá. E episódios do quê? Vamos falar de saúde. Vamos convidar os próprios amigos, que o investimento vai ser baixo, todo mundo vai apoiar. E a gente vai divulgar isso. Informação é uma coisa maravilhosa, a gente sempre gostou de informação, todo mundo quer informação. E a gente não conhecia ninguém no hospital que fazia podcast. A gente falou, vai ser muito legal, porque todo mundo vai querer ver a gente, dos nossos amigos, da nossa família. Uhum. Vai ser uma coisa diferente. Então, a gente começou uma construção de imagem ao inverso. Eu não quero te vender o serviço nesse primeiro momento. Eu quero te mostrar quem é a minha empresa, Quem sou eu? quais são os valores dela, quem são os nossos amigos, porque as empresas também são feitas disso. Uhum. E eu quero te vender uma boa... eu quero te entregar uma boa informação de graça. E depois, num segundo momento, quando você gostar da minha família, da minha casa, né? Se tornar íntimo do Léo, da Andressa, eu vou te vender um produto. Então, a gente começou ao contrário. Como a gente já tinha uma cartela pequena, mas que dava para pagar ali, sair no 0 a 0 no primeiro momento, o Léo tinha muito mais paciente, mas assim, a gente teve que fazer uma boa podada pra gente conseguir até canalizar energia na empresa, né? Porque Sim. esse processo é muito cansativo no começo. Mas a gente falou assim, vamos focar nos nossos pacientes que estão dando, né, esse dinheiro e vamos sair num 0 a 0, vamos sair gastando tudo. Até eu achei, meu marido falou, tá tudo errado, né, assim, super investidor, ele falou, tá tudo errado, vocês vão quebrar em 6 meses. Eu falei, calma, eu tô sentindo uma sinergia com o Léo, vai dar certo. E aí ele falou, bom, nem vou falar mais nada. E aí a gente foi investindo, assim, muito dinheiro nesse começo que a gente nem tinha nesse podcast, que hoje, 3ª temporada, né? Exato, exato. E aí, Léo, quando você se viu fora do hospital, a gente tinha uma questão que era, os pacientes vinham do hospital, Sim. né? Como é que eles começaram a ingressar? Na verdade, eu nunca fui um tipo de fisioterapeuta que eu fazia o meu trabalho e ia embora. Eu sempre gostei de conversar e sempre eu aprendi uma coisa com você, que é quando você vai cumprimentar alguém, aperta na mão, fala seu nome firme e forte, porque a pessoa vai lembrar de você. E eu sempre fiz isso desde então. Então, eu não acredito que talvez em alguns casos, o fisioterapeuta trabalha sozinho. Ele precisa de um apoio por trás. Então, qualquer paciente que eu sempre atendi, eu sempre conversei com o médico, eu sempre conversei com a enfermagem, com todo mundo. E dali o seu nome começa a surgir em algumas rodas, em alguns grupos. E dali que foi como tudo começou. Hoje, quando a gente saiu da empresa, eu avisei os médicos, né? Quando eu saí da empresa, não, quando eu saí do hospital que eu trabalhava, tô saindo do hospital, vou montar minha empresa e vou atender os pacientes. Eu, em momento algum, falei, olha, me indiquem, porque eu não acho que eu preciso fazer Nunca isso. foi. Nunca precisei fazer isso. Eu mostro meu trabalho, e o meu trabalho é bom. Então, é isso que você precisa provar para eles. Ele fala por si só, né? Ele fala por si só. Então, o que eu acho que é mais importante, o que fez tudo isso acontecer, é essa conexão. É você conseguir conversar com outras classes diferentes, né? Médico, enfermeiro, físio, e trazer eles para você, mostrar o seu trabalho. Porque dessa forma flui bem e você consegue esse público com uma facilidade muito maior. E o Léo não tem vergonha, Vivi, que era uma coisa que eu tinha muita barreira no começo. Ele não tem vergonha. Então, assim, ele não vai pedir pra você te indicar, mas ele vai ser seu amigo. Aí ele vai conversar com você, aí você vai ficar íntimo dele, aí você vai falar, nossa, o Léo é um cara muito legal, o que você faz? Eu sou fisioterapeuta. E aí ele vai vender o peixe dele de uma forma indireta, fazendo amizade. Melhor O Leonardo, tipo de venda. não, o Leonardo ele faz amizade no shopping. Ele faz cria amizade. fãs, Não, né? ele faz amizade no shopping. Ou ele vai fazer alguma coisa, vai almoçar em algum lugar, aí o garçom já vira amigo dele. É uma doideira, assim, o networking dele. E é muito legal, porque fica uma coisa espontânea. Ele não tá te empurrando venda. E ele não tem vergonha. Ele não tem vergonha de ser ele. Então, acho que hoje, a maior venda e marketing da BN é ele. Mas é de você É o comercial. É de você estar presente, né? Eu acho que a principal diferença é essa. É você estar presente quando é para você estar presente. Porque o cuidado é isso. E o cuidado vai além de você atender um paciente. Se você está presente para conversar com ele, você quer o melhor daquele paciente, é impossível que as pessoas ao redor não consigam enxergar isso. Isso em qualquer lugar. Num restaurante, por exemplo. Qual o seu nome? Muito obrigado por me servir. Né? Isso faz muita diferença. E quando você é presente, independente de onde você estiver, isso vai fazer diferença ao seu redor, né? O que você vai atrair. E eu acredito muito nisso. E dá certo, né? Essa é a verdade. Pois é. Sabe o que eu sinto falta hoje? Do interesse
pelo paciente. Sim. Exato. Né? Eu falo que a palavra é interesse. Você Isso. se interessar por ele. Então, assim, hoje, por exemplo, a minha equipe hoje, eles têm, assim, uma UTI com 10 leitos. Quem é essa pessoa que eu vou atender? O que ela precisa? O que eu vou fazer por ela hoje? Né? De verdade, né? Exato. Eu odeio quando alguém fala assim, você pode fazer, eu vou fazer o possível. Não, eu não quero ser o possível, eu não Exato. quero que você faça. Eu quero que você Exato. faça o impossível, o inimaginável, Exato. para você se destacar. E como vocês fazem um trabalho de home care, né? Vocês adentram, são convidados a entrar nessa casa, na dinâmica da casa, das coisas que estão acontecendo ali, né? Então deve ser um desafio maior. Então, quando você olha, o que esse paciente precisa? Né? Nós estávamos falando de uma paciente sua, que a gente vira fã dela e fica querendo saber o que aconteceu. Porque isso é uma interação que você está fazendo. Porque fisioterapia, eu não sei se vocês concordam comigo, mas é chato. Eu falo sim. muito isso. Participar pelo processo Eu falo muito isso. dolorido. Exato. Às vezes é a mesma coisa durante muito tempo. É chato. E você conseguir trazer esse momento para o que você vai... Porque assim, o que ele entende? O médico, você vai passar no médico, vai te examinar, vai passar um remédio, você vai melhorar. Na fisioterapia, você vai fazer uma avaliação, você tem um planejamento e eu vou esperar seu corpo saber o que vai acontecer, né? Então, isso é muito desafiador. Até quando ele entende que é um processo de cura, um processo de tratamento, é muito desafiador, né? Mas, voltando a falar aqui, você falou uma pausa, quando você falou assim, foi até a pandemia. O que aconteceu na pandemia com você? Acontece que na pandemia foi quando a gente realmente enxergou o nicho e o poder dos pacientes. Porque até esse momento, a gente tinha um fluxo de pacientes, ok, que apareciam ortopedia, respiratório, mas era um fluxo baixo. Quando vem a pandemia, começa a surgir a demanda. Por quê? Pacientes muito tempo internados, pacientes com sequelas motoras, respiratórias, que vão para casa depois de 60, 70 dias de internação e ainda precisam de um cuidado de alta especificidade em casa. E nesse momento, esse público começa a surgir com demanda de fisioterapia. E foi a primeira vez dentro do hospital onde pacientes, em grande volume, olhavam e falavam: você faz isso que você faz aqui em casa? Tem essa forma de fazer? Eu vou pagar o quanto tiver que pagar para eu ir para casa. E aí eu pensei, acho que não é só na pandemia. Acho que se a gente ficar bom agora no processo de venda, de cobrança e de tudo, depois a gente vai estar preparado e a gente vai conhecer muita gente. Então, nesse momento é onde eu realmente vejo que a questão financeira do fora vai ser melhor do que no hospital. E que a gente tem a oportunidade de conhecer um público intenso, grande, maciço. E o Léo brinca, né, que a época que ele comprou apartamento, carro, né, óbvio, foi uma época péssima, muito triste, mas que para nós da área da saúde, a gente teve uma demanda gigantesca de atendimento. Então, foi nessa hora que, como realmente sócios, a gente conseguiu ver um negócio ali. Então, uma estrutura de negócio, uma estrutura de vendas, e aí foi onde a gente fez a nossa maior curva de aprendizado dentro de uma estrutura de empresa. Sim. Quando vocês olharam que, não sei se já era muito natural para vocês, mas quando você falou assim, agora eu preciso de um CNPJ, de um jurídico, de um contábil, que hora que foi essa? A verdade, quando eu fui pagar o meu imposto de renda, Foi. porque eu tinha recibo, e aí eu paguei 4 dígitos, né? 4 não, 5 dígitos assustadores. Eu falei, não dá pra ser ganhou assim. muito mais. Muito. E porque... 6 meses, acho que a BN já estava acontecendo. E a gente 6 não meses. conseguia ainda, na verdade, entender, porque a gente não aprende isso, na verdade, né? Na faculdade a gente não tem nem noção dessas coisas. Você pega uma informação ou outra ali de como que é realmente ter uma empresa. E eu lembro que depois desse dia a gente sentou, a gente precisa fazer isso. Não dá para pagar isso de imposto. Vamos abrir um CNPJ, vamos fazer tudo certinho. Essa é a verdade nua e crua. Foi exatamente dali. E uma das coisas que a gente sempre faz desde esse dia, a gente sempre procura para fazer o correto. É isso que a gente quer. A gente não quer ter dor de cabeça, porque a gente já tem isso no trabalho. Então, essa questão burocrática a gente vê com outras empresas, contrata outras pessoas, até mesmo a questão de secretária que a gente tem agora. Então, tudo é para facilitar, porque o trabalho do fisioterapeuta já não é fácil. Se você consegue terceirizar algumas coisas, que também não é uma tarefa muito fácil, porque a gente tem o nosso jeito de trabalhar e é muito visível, que é bem diferente do que normalmente facilita, assim, o nosso trabalho, mas foi dali, foi dessa... eu acho que se você quiser uma frase, Vivi, sabe aquela frase, aos trancos e barrancos? Então, assim, foi 6 meses que a empresa bombou e a gente era informal, na verdade, né? Então, a gente emitia recibo, a gente sabia, assim, o que todo mundo sabia, na verdade. E aí, quando a gente precisou pagar um imposto alto, a gente falou, opa, todo mundo paga esse imposto? Acho que não, vamos começar a procurar. Então, aí a gente realmente foi atrás de contadoria para entender como fazer o processo de CNPJ, o que a gente
gente precisava fazer, como que legalmente a gente se tornaria uma empresa. E aí é tanto aprendizado que até hoje, essa semana a gente estava discutindo, que é assim, você aprende de tudo, né? Eu e o Léo, a gente brinca que quando você abre uma empresa, você não vai ter dinheiro suficiente para investir em terceirizar tudo, né? E também não é interessante isso, porque você precisa, dentro do processo, aprender tudo. Porque como que você vai conseguir depois perguntar alguma coisa ou saber se está acontecendo tudo da forma correta se você não participou do processo? Mas é um processo tão doloroso, porque é tanta coisa. Vivi, tinha dia que eu acho que eu ia dormir chorando, assim, de pensar nessas questões administrativas mesmo. Sim. Porque é muita coisa que a gente não faz ideia, não aprende na faculdade. Então, assim, o sonho de empreender, ele é lindo. Mas ele não é libertador no primeiro momento. É muito desafiador. Ele por isso que nós temos a mentoria Gema. Exato. A mentoria Gema não está aqui à toa. Aprisionador num primeiro momento. Ele é obscuro se você não tem alguém. Por isso que a gente empreender em dupla num primeiro momento foi, assim, excepcional. Porque ele é um caminho muito tortuoso. É um caminho que eu falo que você não enxerga o fim. Por isso que tantas empresas quebram ali no primeiro 6 meses. Porque, assim, é muito difícil você aprender a lidar com tudo. E o Léo sempre foi um cara que falou, vamos investir nisso, vamos investir nisso. Toda semana era uma coisa nova que ele queria gastar dinheiro. Eu falava, Leonardo, mal tá entrando, como que eu vou comprar uma vela pra dar pra um paciente? E olha como a frase, que eu vou fazer uma bolsa? Você fala de investimento, ela fala de gastar dinheiro. É bem legal. E aí ele falava, Andressa, mas vai dar certo. Mas ele vem com uma energia tão boa que eu não tenho como falar não. E aí eu falo, sim, vamos Poder lá. de persuasão, né? E dá certo. E é o que dá certo. E hoje é o nosso segredo, porque eu ia empreender naquela caixa quadrada e o Leonardo empreende de uma forma muito doida, que é o que conquista o nosso público hoje. Mas não é fácil, é como você falou, porque ok que vem essa liberdade, mas ela tá entrelaçada ali, uma responsabilidade gigantesca, né? Depois de 2 anos trabalhando muito, é isso. Eu costumo falar, e eu falei, hoje o Renato deve estar ouvindo isso pela 3ª vez, que eu falo que, para mim, eu empresa, eu mais 1, eu mais 100, é só uma questão de escala, porque sim, a obrigatoriedade, a maneira como você tem que fazer é a mesma coisa, né? Por isso que, assim, eu dificilmente pego uma mentoria, né, um mentorado que está iniciando. Ele normalmente, ele vai ter um lugar, aí ele esbarra, aí ele me procura. Porque a primeira coisa que a gente faz é uma análise 360, e a gente vai esbarrar em 2 lugares, o contábil e o jurídico. Né? O jurídico ele nunca sonhou, porque é isso que vai quebrar a empresa dele, sim, é um processo, né? Ou então o contábil que ele está perdendo dinheiro na mesa, está deixando dinheiro na mesa, né? Ou então ele está sabendo cobrar. Então, são as 2 primeiras coisas que eu consigo fazer, porque se eu não mostrar esse impacto, né, ele não vai me pagar. Exato. Então, primeiro eu faço assim, ele gastar menos, ganhar mais, e aí a gente consegue continuar. E é interessante porque vocês, aparentemente, tinham uma estrutura muito melhor do que muita gente. Sim. Vocês tinham um conceito de formação de imagem, vocês tinham uma logo, vocês tinham um processo, vão começar a divulgar, entendem o que é networking, sabe qual que é o público que vocês querem atingir, sabe como é que vocês vão fazer, só que vocês pecaram numa coisa que deu um déficit financeiro, né? E hoje vocês não vão pecar mais em relação a isso, né? Então, eu gostei muito, assim, de como vocês estruturaram a trajetória e onde vocês chegaram hoje. E é sobre isso que eu quero falar agora. Onde vocês estão hoje? Começou Andressa e Leonardo fazendo um podcast e sonhando, atendendo os seus pacientes para pagar, para ficar no 0 a 0, né? Que seu marido falava que era loucura. Porque quando dá certo, todo mundo fala assim, olha lá, visionário. Se deu errado, era o quê? Doido, inconsequente. Né? Hoje ele olha para vocês e fala assim, visionários. Apostei desde o primeiro dia. Mas não é? Não, ele não é o Rocco. Como é que chama? É Guilherme. O Guilherme, né? Tá aí, né, Guilherme? E agora, Guilherme? Como que era, né? Apostei desde o início. Né? Então, assim, quando vocês decidiram que agora é a hora da gente crescer, né? Porque essa é uma decisão difícil. Antes de vocês falarem, me desculpa, eu sei que eu tô me prolongando, você falou uma coisa que é deixar muito na sua mão, que ninguém vai ser igual a você. Delegar. Também foi um processo para vocês. Me fala sobre tudo isso. Eu não acho delegar uma tarefa fácil, essa que é a verdade. Nunca foi fácil, porque quando eu já estava trabalhando nessa questão de atendimentos, eu sempre fiz tudo. Eu sempre cobrei, eu sempre fiz recibo, eu sempre fui atrás das coisas. Só que chega uma hora que até praticamente a resposta do que você perguntou, que a agenda não tem mais. Você está cheio, você não tem mais espaço para colocar ninguém. E essa demanda física de atendimento, ela te deixa destruído para a parte burocrática, afinal, que essa é a verdade, né? É muita coisa por trás, né, de um atendimento. É desde você sentar com uma pessoa, conversar, triar, identificar onde que você vai trabalhar,
conseguir os equipamentos, ir atrás disso. Então, foi dali que, na verdade, surgiu essa questão de você procurar outras pessoas e conseguir delegar, porque não é fácil. Eu tenho o meu jeito de trabalhar, a outra pessoa tem o jeito, e uma das coisas que a gente fala é que a gente não vai nem atrás de currículo, a gente vai atrás de caráter, porque conseguir isso é muito mais difícil. E conseguir passar essas funções para outras pessoas é ainda maior, porque isso que a Andressa falou é muito real. A gente precisa... Hoje eu consigo delegar porque eu também já fiz parte daquilo. Se eu não tivesse feito parte daquilo, eu estaria doido, vendo alguém fazendo, meu Deus, mas o que você está fazendo? Hoje fica mais fácil. Então, esse passo a passo, onde você entende o trabalho da pessoa para também acolher ela quando for necessário, faz total diferença. Mas foi com uma agenda cheia que a gente pensou. Eu acho que depois de um ano de empresa, a gente já estava com uma agenda relativamente cheia. Mas a gente fazia tudo de administrativo, tudo de marketing, tudo de podcast, tudo de gravação, tudo de redação. Era uma loucura, Vivi, porque era um trabalho de segunda a segunda que não terminava. Sempre tinha uma pendência. Nosso grupo Pendências sempre tinha alguma coisa ali, porque era isso, né? A empresa dependia disso, a gente queria muito que ela crescesse. E aí foi a primeira virada de chave. Nós precisamos de um terceiro sócio. Será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir alguém com tanta sintonia quanto nós dois? Porque a gente já sabia que a nossa relação ia dar certo. E aí eu falei, Léo, vamos sutilmente buscando outras pessoas, olhando, vendo se a pessoa gosta. Aí a gente começou a chamar a Gabi pra uma coisa ou outra. Aí ela, vamos num podcast gravar com a gente? Ela foi nossa convidada, nós entrevistamos ela. E aí a gente começou a aproximar essa relação. E aí a gente começou a perceber que a Gabi tinha essa sintonia, que ela estava animada, e a Gabi estando no hospital, então ela teria que fazer o mesmo caminho de saída. E aí eu falei, Léo, você já fez esse caminho, eu fiz esse caminho. Se a Gabi desejar, nós vamos estar aqui para auxiliar, não é para apressar. O Léo sempre falou isso. Nós não vamos apressar e a Gabi, no momento dela, se ela tiver essa vontade, a Biene vai atrair para ela vai vir para a BN. E foi exatamente o que aconteceu. Então a Gabi começou a fazer parte indiretamente de muitas coisas da BN, das nossas gravações, dos nossos atendimentos. E aí um belo dia ela falou, eu vou sair do hospital. Ah, quando? Semana que vem. Foi assim. Ou seja, ela sofreu muito menos que vocês dois. Exatamente. E aí o Léo falou, viu, uma hora... Porque eu falava assim, Léo, quando será que a Gabi vai sair? Quando será? Porque a gente precisa dela. E ele falava, calma. Ela vai saber no momento certo. E se ela tiver em dúvida, ela vai nos procurar, porque ela confia já na gente o suficiente para isso, né? Então, quando ela estiver pronta, ela vai procurar. E aí foi quando ela quis, né, sair do hospital, enfim, fez essa transição para nós. E aí nós tínhamos uma terceira pessoa que já conhecia muitos processos de forma indireta da BN, porque ela estava participando de muita coisa já. Então, ela já conseguiu assumir grande parte dessas demandas que eu e o Léo tinha. E ainda... né, entrar para a questão de raciocínio, de logística, e aí foi quando a gente sentou, já, né, ano passado, 2000, então assim, a gente já tinha ali segundo para o terceiro ano de empresa, e nós falamos, bom, a empresa que a gente planejou num primeiro momento deu certo, e agora? Nós vamos continuar com ela como ela está, dando certo, ou nós vamos fazer um pulo, mais um pulo, que é o sonho do Léo inicial. Porque quando eu sentei a primeira vez com o Léo, ele olhou pra mim e falou, você pode achar muito louco, mas nós vamos ter a maior empresa de fisioterapia desse país, nas qualidades do hospital que nós estamos. Você tá comigo pra isso? No dia eu dei risada, né, Vivi? Porque eu falei assim, bom, doido. Eu tô com você pra montar um home care em São Paulo, né? Beleza. Eu falei assim, bom, uma hora ele vai botar o pé no chão. E aí, o ano passado, foi quando nós 3 sócios pensamos, então nós vamos crescer de verdade? E não é crescer em questão de número de atendimentos, porque já estava muito bom. Era fazer uma arrumada a um novo público. Então, foi quando a gente pensou que a gente já tinha aprendido muito em muitos processos de venda, de cobrança, de networking, a gente estava muito bem inserido, mas qual ia ser a virada de chave? Nós íamos abandonar a nossa cartela de clientes, que já estava boa, para passar para novos clientes que a gente ainda não tinha. Então, essa foi a virada de chave do ano passado para esse. E como tem sido, Léo? Perfeito, tem sido perfeito, porque uma das coisas que a gente sempre faz, a gente se reúne toda terça-feira para conversar, para ir nos processos, e a gente faz aquele
ketchup e mostarda, eu diria, que é, vamos sentar, vamos observar como que estão os nossos clientes, o que que a gente pode trabalhar ou não, e daqui a gente quer um público diferenciado. Todas as vezes que a gente senta, a gente pula um passo a mais, porque são 3 cabeças pensando de como que a gente pode melhorar o nosso negócio. A gente nunca parou de melhorar ele. Eu acho que esse é o principal diferencial. Porque quando a gente chegou num público que a gente já estava muito bem inserido e a gente viu essa oportunidade de um diferenciado, foi quando a gente pensou, o que a gente faz para chegar até aqui? A gente nunca teve essa dificuldade. Vamos falar a verdade, a gente nunca teve. Porque a gente sempre teve essa sinergia de vamos para esse caminho aqui e vai fluir. Então, o que eu posso falar de agora é que a gente está vivendo um momento sensacional de empresa, porque a gente está realmente no público que a gente sempre pensou e fazendo que é isso que a Andressa falou, um trabalho excepcional, excelente, que é isso que a gente quer, porque o nosso amor é na fisioterapia. E isso faz muita diferença para quando a gente aplica nos nossos pacientes. Então, só a gente ter esse carinho muito especial pela nossa empresa, porque a gente tem amor pelo que a gente faz. A gente acorda com um sorriso. Eu, pelo menos, acordo vibrando todos os dias. Facilita todos esses processos, né? Essa que é a verdade. Só para as pessoas entenderem, né, que não conhecem muito da nossa empresa. Então, nós já éramos uma empresa de home care em fisioterapia que estava muito bem estabelecida para um público de classe média. Então, já cobrávamos acima de muitos home cares. Então, assim, já fazíamos fisioterapia só no particular. Tínhamos uma rede bem bacana. Exato. Então, assim, com uma cartela de clientes grandes em regiões da Zona Sul, ali boas já de São Paulo, já estávamos bem conhecidos, mas o sonho inicial do Léo sempre foi ser a Chanel da fisioterapia, eu brinco com ele. Então ele queria mais, ele queria um público mais exigente, um público que pudesse pagar mais. Então, que a gente realmente partisse para aquele momento que você fala, eu não estou ganhando em quantidade, eu estou ganhando em qualidade. Então, se eu atender ali 4 pacientes, eu vou conseguir faturar o que eu atendia, às vezes com 10 pacientes dia. E aí foi quando a gente sentou e falou, será que isso é possível? Como a gente vai se inserir nesse nicho? É outro nicho, é outra coisa, é outra proposta. Nós estamos bem para um nicho de classe média. Como a gente vai conseguir acessar a classe alta de São Paulo? Como a gente vai conseguir fazer esse networking com eles? Será que eles vão aceitar o nosso serviço? E, incrivelmente, Vivi, parece muito brincadeira, né? Mas é porque no começo foi tão sofrido, mas as portas começaram a se abrir, os contatos começaram a aparecer, e a gente fez essa transição muito mais rápido do que a gente imaginou. Sim. E essa transição só é possível fazendo um aumento de valor da cobrança. Então, a gente praticamente dobrou o valor da cobrança, e é óbvio, né? Refinou muito mais os nossos serviços, aumentou a equipe, e aí foi assim que a gente escalonou agora, e o nosso público hoje é o público A, classe A, né? Que a gente faz esse serviço numa fisioterapia, numa enfermagem, numa fonoaudiologia que a gente sempre sonhou. Então, com a qualidade que a gente sempre sonhou em entregar, com o público que a gente sonhou em trabalhar, e hoje agora com os médicos que a gente também sonhava em trabalhar no começo. Eu fui eu estava numa palestra de um dos empresários, eu não vou me lembrar agora, da Dixton, agora eu lembrei, da Dixton. E ele disse que os hospitais eram grandes elefantes brancos, que a gente deveria investir mais para fora do hospital, né? Hoje eu trabalho diretamente com deshospitalização. Eu não falo mais que eu trabalho com internação, né? Eu trabalho para o paciente sair e sair melhor. Então, todos os nossos processos, todos os nossos protocolos é para o paciente sair com a menor quantidade de dispositivo possível, com a maior funcionalidade possível, né? Então, é isso que eu faço nesse processo. Quando ele vai para a rede, né? Porque o nosso público, são hospitais públicos, ele deve onerar cada vez menos a rede, né? No seu caso, dos pacientes de vocês, eles querem sair rápido do hospital, mas eles precisam ainda manter uma qualidade de excelência de onde eles estavam procurando, né? E para vocês escalarem, né? Eu já sei onde vocês querem chegar, eu não sei se vocês sabem ainda. Vocês precisaram ter pessoas outras abelhinhas operárias, digamos assim. Como vocês fizeram com essas abelhinhas operárias para trabalhar como vocês? Porque a Gabi foi fácil, porque elas já estavam num tom igual de vocês. Sim. Mas e o restante da equipe? Como vocês fazem isso? É difícil. Que caminho difícil, Vivi. Que difícil. Eu acho que essa foi a pior parte de todas, de crescer. Porque a gente estava vivendo um sonho de crescer. Rosa. E aí a gente caiu num pesadelo, onde a gente precisava escalonar de qualquer forma esse atendimento, mas a gente não conseguia encontrar. Então, num primeiro momento, a gente tentou ir num profissional que fosse jovem, porque a nossa empresa é muito jovem no geral, onde a gente refinasse técnicas e cuidados, e ok.
Só que a gente encontrou muita dificuldade no público jovem hoje, tá? E eu te digo assim, porque eu também já fui jovem, né? Sim. Já fui difícil, mas eu sempre fui muito focada. Eu sempre sabia, né, aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer, que fisioterapia eu quero entregar. Então, a primeira coisa que a gente se esbarra hoje é no comprometimento. Vivi, eu posso te dizer com 100% de certeza, eu posso te pagar o dobro do valor de um plantão do SUS. Eu não vou encontrar alguém que se comprometa com a qualidade que eu quero. Então, a gente se esbarrou nisso, porque num primeiro momento, a gente imaginou que remunerando bem, estaria tudo bem. Isso aconteceria, né? Primeiro erro. Porque não é o dinheiro, né? Não é o dinheiro. Então, para você encontrar não alguém é só o dinheiro, né? que tenha esse brilho no olhar, que tenha o comprometimento de estar ali e estar ali, como o Léo falou, estar presente. Eu tô ouvindo meu paciente, eu tô entregando para ele, eu não tô ali por estar. Então, essa foi a primeira barreira bem grande. E aí a gente viu que nós estávamos errando e nós estávamos arriscando uma clientela que a gente já tinha, porque os pacientes encontravam em nós isso, mas não encontravam nos outros. Então, eu vendi um serviço que ou eu mantinha ou eu não conseguia vender. E aí o Léo, brilhantemente, como sempre, falou, vamos fazer o caminho inverso? Por que a gente não pega profissionais que já estão no mercado há mais tempo, que são mais velhos e que talvez querem uma oportunidade de sair do hospital, mas não se enxergam como empreendedor, e a gente oferecer uma nova realidade para esse cara? Então, eu vou te pagar bem, eu quero, né, a sua qualidade, tudo que você entrega no hospital, e eu vou te dar uma nova chance de você recomeçar. E aí a gente começou ali a jogar, né, umas sementinhas, porque muita gente não quer sair do hospital, né, Vivi? Vocês já passaram disso. A pessoa nem imaginou. Sabe. Então, a gente começou a semear ali, com todo o amor e carinho do Léo, a convencer que pessoas profissionais que já tivessem um tempo longo de hospital e que tivessem todas essas características e que pela remuneração topariam sair ir para nossa empresa. Mas te dizer que é fácil? Não é. Até hoje é difícil, né? E vocês estão nesse processo, né? Estamos. Gente, a gente tem um bloco aqui chamado Fatos e Sensações. Tá? Então, eu quero que vocês me falem qual que é o fato e qual é a sensação. Tá? Primeiro. Esse fato foi... Nós dois fomos na feira hospitalar e a gente tirou uma foto juntos pra gente conhecer alguns materiais. A sensação foi uma sensação maravilhosa, porque eu sempre gosto de estar muito com a Andressa, não é nenhuma novidade, né? E a gente se diverte muito além do trabalho, então a sensação é uma sensação deliciosa de ver. Só faltou a Gabi. Nesse dia você não foi, né, Gabi? Foi antes, eu acho que a sensação dessa foto é o que eu e o Léo somos. Então, acho que a gente já tá até essa energia, né? De branco, juntos, abraçados, com sacolinha de feira na mão. Eu acho que esse, na verdade, é a verdade sobre o nosso negócio. É óbvio, né? Hoje nós estamos lindos aqui, arrumados, mas é isso. É o dia a dia da gente desarrumado, trabalhando muito e acreditando duro, assim, no nosso sonho. Eu acho que essa é a sensação dessa foto. Próximo. Esse fato foi quando nós fizemos o nosso primeiro ensaio fotográfico e já com a nossa terceira abelha, a Gabi junto, e foi muito divertido. Tirar foto não é uma coisa fácil para quem está ouvindo, e sim, rolou um vinho para conseguir tirar esse sorriso. E a sensação é uma sensação maravilhosa, que finalmente a gente estava os três juntos, né? Foi quando a gente falou, agora a gente vai colocar a Gabi na jogada, porque a Gabi já era uma pessoa que estava por trás. E foi quando a gente fez um ensaio para que os três estivessem juntos, mostrando quem são as três abelhas da empresa. Você conhece o George Michael? Conheço o George Michael. Meu, você tá muito George Michael aqui. Eu vou mostrar depois a música que eu gosto dele. Nossa! Muito bom! Eu acho que Father Figure. Nossa, essa barba, esse cabelo. Eu gosto de Freedom, mas uma das minhas preferidas dele não é... Qual que é o nome? Putz. É que ele é muito da minha época, né? Mas eu conheço, você viu, né? Ele é muito da minha época. Próximo. É a minha família. Não, eu fiquei abismada. O seu papai é
um homem oriental. Pois é, Vivi. Essa é a minha sensação. Eu fui, acho que, adotada por essa família, né? Porque o irmão também. A Gabriela é mais parecida com a minha família do Sim. que eu. Do que- Mas tudo bem, eu brinquei que essa semana que eu já aceitei em terapia, que tudo bem. Tudo Porque bem. a sua mãe também é Não. meio japonesa. Não, todos são. Então, assim, tudo bem se eu não for. Eu já aceitei uma família maravilhosa, então eu não preciso falar Papai é mais japonês? nada. Japonês? Todo mundo japonês, Todo né? Tá vendo? Só japa. meu marido que não é, né? Só Então, o Guilherme ali, ó. Ai, que Então, o Guilherme todo- no meio. todo mundo japonês ali numa Muito família bom. oriental. E eu acho que a cultura oriental traz muito dessa questão da disciplina pra mim, da questão do foco. Quando eu era criança, eu não entendia, porque minha mãe falava, você precisa ser melhor. Às vezes eu falava, eu fui segundo lugar. Minha mãe falava, o segundo é o primeiro dos últimos. E eu sempre... Meu Deus, que vida! E eu sempre fui muito assim, nossa, nunca basta, né? Nunca é bom. Mas hoje eu entendo que, na verdade, faz parte de uma cultura milenar, Sim. onde o estudo e a disciplina são Primeiro lugar. essenciais para você chegar onde você quer. Então, acho que é isso. Próximo. Isso foi esse demais. foi demais. O fato foi, nós ganhamos um prêmio no Digital Awards como destaque em podcast em saúde. E foi sensacional, a gente não Não esperava. esperava. E a sensação foi uma de felicidade extrema. É. Foi isso, porque pegou a gente de surpresa e quando a gente viu o tamanho que era tudo, porque não foi uma premiação. Não, foi Pelo uma amor de Deus, toda premiação premiação é grande. maravilhosa, mas era uma premiação gigantesca. E a gente ganhou e foi, nossa. É muito legal. Um quilo a menos aqui eu tô, né? Foi Olha que bochechão. O Guto Mello convidou a gente pra ir no Digital Awards e a gente foi super animados, assim, porque é um prêmio bem bacana, conhecemos muita gente legal. E aí a gente acabou ganhando revelação no podcast em saúde. E, nossa, Foi foi muito legal. Foi legal. muito legal. Muito legal. Próximo. Ai, Léo. Biene, ali sou eu. Acho que eu lembro desse dia. Esse dia foi um dia que a Andressa sempre fala, como você também falou, que eu preciso explorar mais essa questão de rede social. E eu lembro que isso é um vídeo. E esse vídeo é um vídeo que mostra o passo a passo de um dia de uma gravação na Biene. Eu lembro que eu atendi horrores de pacientes, choveu horrores nesse dia. Pegamos alguns pontos e no final é isso, poder gravar junto com pessoas que a gente gosta e É uma mostrar o nosso delícia. trabalho. É uma delícia ver uma foto dessa, porque uma é a delícia. realidade, é o que a gente passa dentro de um episódio de podcast. Acho que tem mais uma. Esse sou eu em Ai. Paris. Não é todos os dias que você vê uma foto dessa, né? Paris a gente volta sempre que a gente pode. O fato era uma viagem, eu queria tirar uma foto no meio de Paris, no meio da torre, e eu tirei, e a sensação é de reconhecimento, né? Porque poder ir para um lugar, poder viajar, poder comprar o que eu quero, é nada mais do que o reconhecimento do trabalho duro que a gente tem. E eu acho que mais que isso, Léo, muita gente vai assistir esse programa e não vai conhecer, né? O Léo. Uhum. O Léo começou do zero, veio do zero. Tudo que o Léo tem hoje, o estilo de vida dele, o apartamento, o carro, tudo veio dele. Então, assim, muita gente vai falar, às vezes alguém ajudou. Não. Então, eu acho que essa foto mostra realmente o que o trabalho, o que a fisioterapia é capaz de fazer. Exato. Era a última, Renato? Muito bem. Legal. Essa foi Paris. 10. Vive la France! Viva la liberté! Vive Gente, onde vocês querem chegar? Onde? Quer falar? Então, e você? Que a gente já falou disso antes, né? Aonde a gente quer chegar? Atravessar o território físico do Brasil. Exato. Então, a Biene quer ir para fora. É. Por que não ter essa questão desse concierge em saúde em Miami, ou na Flórida, Exato. ou em qualquer outro lugar, Xangai, Hong Kong. Então, é sair da barreira física mesmo de São Paulo. Hoje a internet também proporciona muito, né? Diminui distâncias e também a coligação com outros profissionais. Então, hoje a Biene quer sair de São Paulo. É a mesma coisa que você quer? É exatamente isso. A gente tá cada vez Você crescendo já queria mais. desde o primeiro ano de Desde o empresa, primeiro né, ano Léo? de empresa já tava, né? A gente sempre fala sobre essa You speak in possibilidade. English and I can speak in English, puedo falar espanhol, Je parle français. fale francês, vive la France, né? Me dê, Me sutiã. dê, exato, champanhe. Abajur. Champanhe. Mas é isso que a Andressa falou. Cada vez que a gente vai pulando um passo, a gente percebe que realmente a gente tem que, primeiro de tudo, sonhar. Porque tudo isso que está acontecendo agora foi um sonho de conseguir chegar a esse ponto.
A gente fala muito sobre ter um espaço físico de atendimento, que é algo que a gente tem pensado muito nisso, a gente está analisando alguns lugares, porque a gente trabalha muito hoje com as trilhas da BN, que é você avaliar um paciente que não necessariamente pode acompanhar com a gente, mas que a gente vai tentar alcançar essa trilha e mostrar para ele caminhos diferentes. Sim. Esse paciente teria que estar em São Paulo para isso, mas quando a gente pensa nas trilhas, que foi um projeto que a gente conversou já desde o começo do ano, a gente pode expandir isso para fora, porque a nossa visão do cuidado ela já é muito diferenciada. Isso que você falou no momento do podcast, que a gente não se apega a fazer aquilo básico, a gente quer fazer o melhor, mais. Então, dá pra gente fazer isso em outros lugares, dá pra gente ter um ponto pra gente conseguir alinhar isso de uma forma diferente. E é isso que a gente vai fazer. Miami é o segundo, eu acredito. O primeiro vai ser aqui. Eu acho que o Léo enxerga muito a questão assim, tá, o que todo mundo tá fazendo? Todo mundo tá fazendo o X. Não, eu quero fazer o 3x. Eu quero o extraordinário. O que a gente pode fazer de mais maluco, assim? O que ninguém teria coragem de investir um dinheiro? Eu quero investir um dinheiro nisso. E assim, no começo é difícil, né, Vivi? Porque você não sabe se você vai ter esse retorno. Mas depois, quando a gente conversa, e foi o que o Léo falou, não é só sobre questão financeira. Hoje, quando a gente enxerga essa questão das trilhas dos nossos pacientes, é sentar com o nosso paciente no nosso primeiro encontro e falar assim, qual é o seu destino? Como se fosse uma viagem. Ah, meu destino é andar. Não, eu não quero saber andar. Você quer andar pra quê? Não, Andressa, eu quero entrar no casamento da minha filha. Ou eu quero poder fazer uma viagem pra África com a minha família. Ou N sonhos, Vivi. Do mais bobo, eu quero descer no meu prédio pra tomar um sol embaixo da árvore. Quero ter condição clínica pra poder fazer isso. Então, na verdade, hoje a gente trabalha com trilhas e destino. Qual é o seu destino? O nosso paciente conta e através disso a gente dá a trilha pra ele. Eu quero que vocês me deem 3 respostas. Tá. Como vocês vão conseguir fazer isso? Qual que é a primeira coisa que vocês têm que fazer? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, um pouco mais de networking. Não era essa a resposta que eu queria. Eu quero que você chegue na minha resposta. Na sua resposta, o que a gente precisa fazer para isso? Escalonar mais. Para escalonar mais, vocês precisam de quê? Mais gente. Mais pessoas. Para vocês terem mais gente, vocês precisam de quê? Treinamento, né? Não, a gente precisa ir atrás, recrutamento maior. Tem mais talentos ali perdidos. O que vocês precisam fazer, Gabi? A Gabi é boa de RH. Para delegar trabalho, eles têm que fazer o quê? Investimento. Não é ainda essa resposta que eu quero. Vocês têm que sair da assistência. Tem que ser mas a gente já tá fazendo isso. Essa é a verdade, a gente já tá fazendo isso. Que esse é o nosso dilema, assim. Eu sei. Só que a gente tá fazendo isso de uma forma... Perfeito. A gente tenta abraçar o mundo com os 2 braços, a gente não encontra a gente já as tá pontas fazendo do isso. dedo. Essa foi E vai ser mais doloroso do que sair do hospital. Exato, sim, com certeza. A gente tem essa conversa frequente até em outros pacientes que nós assumimos desde o começo do ano e que eu já não sou a pessoa que tá lá de segunda a segunda. Eu sou a pessoa que tá lá na quarta. Porque outras pessoas estão e eu preciso começar a coordenar de outra forma. Porque se eu estiver sempre lá, eu não consigo fazer isso de fora. Não é tão difícil. É muito difícil. É porque assim, vocês falaram delegar, vocês falaram treinamento, vocês falaram escalonar, vocês falaram tudo que vem depois da primeira decisão. Enquanto vocês não estiverem prontos para essa primeira decisão, vocês não estão prontos para as outras, né? Eu não sou dona da verdade, é só como eu vejo e eu pedi permissão para falar o que eu vejo. Sim. Você é muito tecnológico, você tem que investir muito nisso. Porque assim, vocês vão conseguir, a partir do segundo semestre, estar nos outros países através da tecnologia. É isso mesmo. Outra coisa que vocês, na minha opinião, tá? Eu não faço consultoria grátis, eu tô assim, aqui só como host, Claro. né, do que eu olho. Porque são os desafios que os meus mentorados têm, são exatamente esses, né? Vocês têm tudo o que precisa. A decisão mais difícil é essa que eu acabei de falar. Mas, em geral, eu vejo vocês começando a fazer só avaliação. Aí vocês fazem o plano de atendimento. Isso mesmo. Porque a execução já está feita. Exato. Né? Então, é assim que eu vejo. Né? O escalonar, eu sei que vocês são apegados à qualidade, mas vai ter que abrir mão da excelência que vocês estão hoje, porque até voltar, é como se vocês fizessem assim e voltassem de novo. E faz parte do processo. Vocês não conseguem estar aqui o tempo inteiro. O nosso negócio, ele é muito sobe e desce, né? Então, assim, o que eu gostaria de falar para vocês é ter essa paciência e abrir mão de algumas coisas para obter outras a longo período, né? Gente, eu amei.
Nossa, Não, nós quem também. amou foi a gente. Eu ganhei um Foi. conselho da Gema. É. Ah, pelo amor de Deus, olha isso aqui. Da eu que mama, amei. parece da mama, né? Não, do diamante, que É. máximo, é. Vem pra cá, Gabi. Vem, Gabi. Eu queria falar com vocês todas. Gabi! Gabi, ó. Aqui, ó. Aqui ali, ó. é a Biene. Exato. Né? Andressa, você é a delicadeza em pessoa. Eu tô muito feliz que você esteja conseguindo galgar sonhos e concretizá-los. Eu espero que você voe enquanto abelha rainha, né? Mas que você consiga ter essa flexibilidade e essa leveza que você deseja na sua vida. Obrigada, Vivi. Eu que agradeço. Gabi, um prazer te conhecer, né? Eu espero que você tenha embarcado nesse carrossel da Luca Rei da Furacão aqui e está se dando bem. Que bom que você está aqui. Adorei te conhecer também. Léo, eu fico realmente emocionada. Eu falo que a família que você teve, e eu tenho um filho, você sabe? Eu sei qual que é a diferença de ter uma família que apoia e a diferença que não tem, das coisas que você sabe, do que eu tô falando. E eu lembro das conversas que você teve com a sua mãe e com seu pai, da sua mãe no shopping, seu pai dentro do carro saindo pra natação, né? Você sabe do que eu tô falando. Sim. E eles conseguiram fazer um filho muito brilhante. Muito incrível. E assim, eu só te conheço há mais tempo, então por isso que as minhas frases maiores são pra você. E eu sempre quis fazer com meu filho o que os seus pais fizeram com você. Que é fazer um mundo mais seguro. Um mundo muito difícil pra pessoas que vieram pra brilhar. E eu desejo muito sucesso pra vocês. Eu acabei aqui, então agora eu não posso chorar. E o recado final é pra vocês. Vocês podem dizer. Essa aqui é a câmera. Ai, Andressa começa, que eu já chorei aqui. meu recado final tenha um parceiro na jornada de empreender. A jornada de empreender já é solitária demais. E quando a gente realmente encontra um parceiro de alma, não é um parceiro só de negócios, tudo se torna mais fácil. A jornada, os negócios, os sonhos, porque você sempre vai ter alguém para você estar amparado, né? Que essa pessoa hoje é o Léo para mim, para minha vida. Então, acreditem nos seus planos, porque a gente sempre fala que se você tem um sonho, mas você não tem um plano, então você só tem um sonho. Então, tenham planos verdadeiros e tenham um parceiro nessa jornada de empreender. Às vezes eu acho que a Andressa lê pensamento, porque é surreal, né, ela falando. Eu acho demais quando ela começa a falar. Eu acho que pensando no que a gente conversou até agora, pensando em tudo isso que a gente falou sobre CLT, autônomo, essa construção de virar o que virou tudo isso que é lembrar que o CLT tá tudo bem. Tem gente que nasceu para brilhar no CLT, como também tem gente que nasceu para brilhar fora. O mais importante é não deixar nunca um serviço tirar um pouco do seu brilho e ser aquilo que você sempre quis ser. É isso. Gabi, fala as redes sociais. Gabi, Gabi, mais objetiva. Sim, nas redes sociais, porque lá é um pouco do nosso dia a dia, do nosso perfil mesmo. E lá a gente tenta trazer sempre quem a gente né? O que a gente quer, como a gente trabalha, no que a gente trabalha e o quanto a gente trabalha com amor. Isso aí, @BNBR. E também, gente, 3 temporadas de podcast, Exato, né, Leonardo? 3 Assistam temporadas, as nossas 3 temporadas. assistam. Primeira temporada tem um episódio com a Vivi. Exato. Acho que vale a pena todo mundo Vale assistir. a pena. A Vivi tava de amarelo, linda, que eu lembro. Ai, com cabelo, com unha, com cílios. Eu era outra pessoa. Para vocês que investiram tempo aqui, meu muito obrigado, seu maior ativo aqui conosco. O 2V Podcast ele foi criado para esse tipo de coisa, para emocionar, encantar e também transformar. Curta, compartilha, manda para as outras pessoas, porque vale a pena conhecer esses 3 aqui. Muito obrigada.